Paz do Senhor Jesus a todos, passando nessa tarde com a palavra que salva, que cura, que liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esta é a poderosíssima palavra de Deus. Já tem alguns dias que eu estou ausente. Todos nós temos travado batalhas, né? Temos travado lutas no nosso dia a dia. Muitas vezes o inimigo vem sobre as nossas vidas com distrações, com pensamentos, né? Com várias situações para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos retroceder, para que nós venhamos sair do propósito de Deus. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado, o Senhor é aquele que tem nos firmado, que tem nos ajudado a permanecer. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor quer tão somente, aleluia, né, confirmar as intenções do nosso coração. Ele quer ver, aleluia, onde é que está o nosso coração verdadeiramente, se o nosso coração está nele ou naquilo que ele pode fazer. Se o nosso coração está nele ou naquilo que ele pode nos dar, que ele pode nos oferecer. Aleluia, mas eu creio que o meu coração, que o seu coração, ele está no Senhor. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também é Deus. Esses dias temos vivido dias difíceis. A palavra do Senhor diz que os dias são maus. Muitas pessoas estão passando pelos dias maus. Pessoas passando por luto todos os dias. Pessoas passam por luto, pessoas passam por percas, pessoas passam por diagnósticos, pessoas passam por enfermidades. Aleluia. Mas a única certeza que nós temos, aleluia, é de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. A palavra do Senhor diz que, aleluia, Ele estaria conosco até a consumação do século. Aleluia. Então, essa certeza que tudo vai passar, aleluia. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração nesta tarde de hoje. Aleluia. Eclesiastes 4, aleluia. Versículo 1 diz assim: Depois prestei atenção, aleluia, e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol, aleluia. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e que não tem quem os console ou não tem consolador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que o Senhor é aquele, aleluia, que o homem pode não ver, que a mulher pode não ver, que o amigo pode não ver, o vizinho da direita, da esquerda, aleluia, mas ele vê. Ele vê todas as coisas. E o Senhor está falando que Ele vê todas as violências, aleluia, que se fazem debaixo do sol. Eu quero dizer que nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo de violência, um tempo absurdo na terra, né? Nós temos visto a violência na terra, os assaltos, a marginalidade, nós temos visto a opressão, nós temos visto, aleluia, o feminicídio em alta. As mulheres estão sendo massacradas, mortas todos os dias. 4, 5, 6 mulheres por dia ou mais estão sendo mortas todos os dias. Aleluia. A palavra do Senhor diz: depois prestei atenção. Eu quero dizer que o Senhor não é alheio a nada. O Senhor não é alheio a nada do que acontece, aleluia, aleluia, debaixo do céu. Aleluia, que acontece aqui na terra. Prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol. Eis que vi as lágrimas, aleluia, dos que foram oprimidos. O Senhor vê as lágrimas dos oprimidos, dos que sofrem, dos que choram, aleluia. Aleluia. Que foram oprimidos e que não têm consolador, que não têm um consolador. Eu quero dizer que foi nessa parte que o Senhor falou comigo. Aleluia, é um privilégio do Senhor. Temos sido escolhidos por Deus. Aleluia.
Aleluia. Nós temos um consolador. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, aleluia, é o nosso consolador. É aquele que geme com gemidos inexprimíveis pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. É aquele que tem ciúmes de nós. É aquele que nos consola. Aleluia. Na hora da dor, na hora de uma perca, na hora de um momento difícil, na hora de uma aflição, de uma enfermidade, de um momento difícil. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Mas a palavra do Senhor está dizendo nessa tarde, aleluia, que muitos, aleluia, eles não têm um consolador, aleluia. Nós temos o consolador, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Podemos ter amigos, podemos ter família, aleluia, podemos ter pessoas do nosso lado, mas o papel do Espírito Santo nunca, jamais ninguém vai poder fazer, porque a dor que muitas vezes nós sentimos, a agonia, as aflições, os momentos que nós passamos na nossa humanidade, tem coisas que só o Espírito Santo de Deus, ele pode vir com o consolo. Só o Espírito Santo pode, aleluia, amenizar as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dores. Muitas vezes não é que nós não temos uma palavra de um amigo ou de alguém, nós temos. Certamente sempre alguém tem uma palavra, mas o Espírito Santo é aquele que trabalha por nós, aleluia. É aquele que geme, ele geme com gemidos inexprimíveis, aleluia, pela minha vida e pela sua vida, aleluia. Mas e aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus? E nesses dias, onde eu tenho recebido tantas notícias ruins, tenho visto tantas notícias ruins, eu pensei, Senhor, neste dia, Senhor, e aqueles que não têm quem os console? Senhor, como que eles conseguem suportar tamanha dor? Tamanha dor de uma perca, porque eles não têm esperança. Muitas pessoas não têm a esperança. Jesus Cristo é a esperança da glória. Aleluia. Jesus Cristo é a nossa esperança. Aleluia. Mas muito não tem a esperança. Em meio à dor, em meio ao caos, em meio ao luto, às provações, eles não têm uma esperança. Mas a nossa esperança está no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a nossa pátria, ela não é aqui, ela é o céu. A nossa pátria é no céu e não é na terra. Mas e aqueles que, né, estão vivendo aqui como se aqui fosse, né, a pátria deles? E aqueles que não têm o Consolador, aleluia. Quão difícil, né? Não deve ser para eles, se para nós que temos a palavra, que temos, aleluia, a palavra de Deus, que temos o consolo do Espírito Santo de Deus, já é difícil, aleluia, quando nós atravessamos um momento na nossa vida do dia mal, que a palavra do Senhor diz que ele vem para o justo e para o injusto, aleluia, que ele vem para o bom, para o mal, para todos. O dia mal ele acontece. E como ficam essas pessoas que não têm o Consolador, que não têm, aleluia, aleluia, a palavra de Deus, que não têm a esperança, aleluia, que não têm a esperança. Jesus é a nossa esperança, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham, aleluia, quem os consolassem, aleluia. Então, o poder está do lado dos seus opressores. Quantas vezes o inimigo vem com as suas opressões malignas, aleluia, sobre as nossas vidas. Mas nós temos a palavra, mas nós temos as armas que o Senhor já tem nos dado, de Efésios 6, que nós podemos nos munir, nos armar com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nós podemos, aleluia, lutar contra essas opressões, mas e quem não tem? Então eu quero falar hoje sobre o Consolador. Aleluia, nós temos um Consolador, nós temos um amigo,
um amigo, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, aleluia, aleluia. Alguém que nós podemos, podemos recorrer na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, na hora das nossas provações. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo hoje, pessoas que eu conheço, aleluia, que não sabem como lidar com tamanha dor que elas estão passando, pessoas que você conhece, aleluia, aleluia, que não sabem também como lidar, aleluia, com essa dor que veio sobre a sua vida, aleluia. Aleluia, então é privilégio nosso termos sido escolhidos um dia por Deus, temos a palavra de Deus, temos em quem nos apoiar, aleluia, temos em quem encontrar o alívio, o socorro, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Certa vez Paulo disse: se nós esperarmos de, somente nessa vida, aleluia, nós seremos os mais miseráveis pecadores, porque nós não podemos achar que a nossa vida é somente aqui na terra. Aleluia, isso tudo aqui é passageiro, isso tudo aqui é momentâneo, isso tudo aqui, aleluia, vai passar, como a palavra do Senhor disse. Mas, aleluia, céus e terras passarão, mas a minha palavra, ela jamais há de passar. Então, nós temos o privilégio, né, de ter o Espírito Santo de Deus, aleluia, que não é alheio às nossas dores, às nossas aflições, aquilo que nós sentimos, aleluia, por mínimo que seja para uma pessoa, aleluia, aleluia, mas para Deus não, Ele se importa, o Senhor é um Deus que se importa, o Espírito Santo é um Deus, né, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três em um, mas Ele o Espírito Santo, Ele se importa conosco, Ele chora, aleluia, quando nós choramos, Ele se entristece, aleluia, quando nós nos entristecemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nós somos bem-aventurados, bem-aventurados de termos sido escolhidos por Deus, de termos o Espírito Santo de Deus, né, mesmo diante, né, das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas provas, das nossas percas, das nossas dores, aleluia, nós temos ainda a quem é recorrer, aleluia, nós temos, aleluia, a quem nos socorrer, aleluia, aleluia, Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia, aleluia, aleluia, mas muitos não têm, aleluia, e por mais que nós passamos por dificuldades, né, não somos diferentes, nem melhores, nem piores do que ninguém, nós passamos as mesmas aflições, aleluia, que as outras pessoas passam como cristãos, mas com diferencial que nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia, então não deixe, aleluia, não deixe, aleluia, de perder essa comunhão, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, não deixe, aleluia, de adorá-lo, não deixe de buscá-lo, aleluia, não deixe, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, mas é a pessoa que intercede, aleluia, por você, aleluia, aleluia, naqueles momentos em que talvez o teu esposo, até essa pessoa que dorme do teu lado, teu esposo, a tua esposa, aleluia, eles não podem fazer nada por você, não pode tirar essa dor do teu coração, aleluia. Muitas vezes você chora, aleluia, e ninguém vê, mas ele vê, aleluia. Teu marido não vê, tua esposa não vê, talvez teus filhos não veem, aleluia, mas ele vê, ele está contigo, aleluia, ele intercede com gemidos inexprimíveis pela tua alma, aleluia. E vamos interceder também por aqueles que nesse momento, aleluia, eles não têm o Espírito Santo de Deus, eles não têm um consolador, aleluia, esse presente que o Senhor nos deu, aleluia, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele habita em nós, aleluia, aleluia,
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O privilégio, aleluia, temos sido escolhidos, aleluia, por Deus. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E muitos estão aí sofrendo, chorando, aleluia, e não tem um consolador. Mas eu e você, nós temos esse consolador. Vamos orar nessa tarde por aqueles que estão precisando de um alívio para suas dores. Vamos orar nessa tarde por aqueles que, aleluia, têm um alívio momentâneo, mas não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que conforta, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu venho te pedir, Deus, em nome de Jesus, por aquelas pessoas, Senhor, que estão sofrendo nessa tarde. Aleluia, Senhor, foi essa palavra que o Senhor me deu. Por aquelas pessoas que estão sofrendo por um luto, que elas estão sofrendo por uma separação, por um divórcio, por um momento difícil na sua vida. Aleluia, por uma enfermidade, por algo que se levantou na sua casa, na sua família. Aleluia. E que muitas vezes elas não têm esperança, a esperança que nós temos, aleluia, elas não têm o Consolador. Muitas pessoas não têm o Espírito Santo ainda na sua vida, porque ainda não aceitaram Jesus, porque ainda não se converteram, porque ainda não foram batizados com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas, nos momentos em que nós estamos contristados, angustiados, nos momentos em que nós estamos chorando, que nós não temos força de nós mesmos para prosseguirmos. Aleluia, que nós estamos desanimados, que nós estamos abatidos, que nós estamos caídos por vezes. É o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que nos ergue, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos conforta. Deus, envia consolo, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra está falando, aleluia, que é a opressão, aleluia, na vida das pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes elas estão debaixo de opressão, oprimidas, Pai, pelo inimigo, pelo maligno das suas almas, pelo inimigo das suas almas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, entra com o consolo do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, através dessa simples palavra, Deus, em nome de Jesus, entra com consolo, aleluia, para aquela mãe que perdeu, aleluia, o seu filho, a sua filha, para essa pessoa que de repente perdeu o seu marido, ou a sua esposa, ou perdeu a sua mãe, o seu pai. Deus, em nome de Jesus, entra com refrigério nessa tarde, entra com cura, Senhor, nessa tarde, Deus, e faz um mover espiritual, Senhor, porque eu senti a tristeza, Senhor, porque se nós que temos o Teu Espírito Santo, nós sentimos muitas vezes que nós não vamos suportar, aleluia, certas coisas, certas situações na nossa vida, que nós só suportamos, que nós só conseguimos passar, porque nós passamos contigo, porque a tua palavra diz que quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelo fogo, aleluia, quando passares pelos rios, o Senhor estaria conosco, porque o Senhor está conosco, porque senão de nós mesmos, nós não conseguiríamos passar, nós não conseguiríamos suportar, Senhor. Aleluia, essas pessoas que não têm, aleluia, a esperança, aleluia. Jesus é a esperança da glória, Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és a nossa esperança. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Sem Ti nós não somos nada, Pai. A nossa esperança está em Ti, Pai. A nossa confiança está em Ti, Pai. Visita os corações nessa tarde. Vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, as almas, Pai, que ainda precisam se render a Ti. Talvez porque o coração ainda é meio endurecido, Pai. Mas quem sabe na hora dessa adversidade, na hora
aleluia, desse momento difícil, é o momento onde o coração está mais acessível ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar quebrantando os corações, aleluia, através das situações que têm acontecido, Pai, para que as pessoas venham se dobrar a Ti, reconhecer que não há outro Deus além de Ti, que não há outro caminho, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Tu és o consolador das nossas almas, o Deus da nossa vida, da nossa história, Pai. Entra na vida das pessoas que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Faz uma obra na vida delas, meu Senhor. Senhor, vai convertendo, Pai, em nome de Jesus, os corações. Aleluia, Senhor. Aleluia, que já estão quebrados, Senhor, pela dor, pelo luto, pelas dificuldades. Aleluia, Senhor. Aleluia, quebranta esses corações, Pai, para que a tua palavra entre, aleluia, como um bálsamo, como um refrigério, Pai, para que o Consolador, Espírito Santo de Deus, possa, aleluia, habitar na vida de cada um, Pai, é um privilégio, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo possa habitar nos corações, Pai, das pessoas das quais o Senhor, aleluia, já escolheu, Pai. A tua palavra diz que muitos são, né? Muitos são chamados, aleluia. Muitas pessoas nesse tempo têm sido chamadas pelo Senhor, aleluia, mas muitas não dão ouvido. Aleluia, muitas não querem, endurece o coração. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque, aleluia, são poucos os que ouvem a voz do Senhor. Aleluia, o Senhor quer aliviar a dor, o Senhor quer aliviar o sofrimento, o Senhor quer, aleluia, refrigerar a sua alma, consolar o seu coração, aleluia, mas nós precisamos, aleluia, dar lugar, aleluia, abrir o nosso coração. A palavra do Senhor em Apocalipse diz: Eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, aleluia, e cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor. Então, o Senhor, ele não é o ladrão é o inimigo, que ele é arrombador, ele é salteador, aleluia. Ele arromba, ele entra de madrugada na casa, aleluia, ele rouba, aleluia. Sim, é o inimigo, mas o Senhor não. O Senhor é educado, o Espírito Santo de Deus é educado. A palavra do Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato do teu coração nesta tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei. Aleluia. E cearei contigo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus deseja consolar o teu coração. Aleluia. Na hora da angústia, ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Não há ninguém que possa nos socorrer como o Senhor. Por mais palavras de ânimo que nós possamos receber de alguém, até mesmo, né, abraço, a presença, assim, nós precisamos de tudo isso. Mas nada se compara, aleluia, aleluia, com o socorro do Senhor. Ele é socorro bem presente na nossa vida, nos momentos de descrédito, nos momentos em que nós estamos nos sentindo vivos somente por Deus mesmo. Tamanha, né, a aflição, tamanha angústia que por vezes sobrevém sobre as nossas vidas, mas Ele é o nosso socorro. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia, Ele está aqui nesta tarde. Aleluia, aleluia. Desejando entrar, aleluia, aleluia. Batendo nessa porta, na porta do teu coração e desejando entrar, aleluia. E fazer morada, aleluia, na tua vida, habitar na tua vida, aleluia, para que você possa receber de Deus, aleluia, o consolo que você está precisando nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para este dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Talvez você se sinta oprimido nessa tarde, talvez você se sinta angustiado com alguma coisa, né? E que não tem quem os console, mas nessa tarde o Senhor está falando: eu sou o teu consolador, eu posso te consolar.
Eu sou teu consolador. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. O poder estava do lado dos seus opressores. Talvez a opressão esteja do teu lado, ao teu lado, aleluia. Mas eles não têm quem os console. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa tarde você está ouvindo, Deus está falando, aleluia, que Ele tem um consolo e que Ele é o consolador da tua vida. Se você deseja, busca ao Senhor, aleluia, busca ao Senhor, aleluia, porque Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e que Deus se faça presente na sua vida através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.